E é isso aí, galera, sejam muito bem-vindos ao Metamorfose Sedentária. Quem fala com vocês aqui é o Castle. E quem fala aqui com vocês também é o Mobius. Já deixa o like pra fortalecer, se inscreve aí no canal se não for inscrito e bora pra nossa conversa, que hoje será sobre o terrível falecimento da nossa extrema imprensa, os grandes veículos de massa que outrora foram tão respeitados, mas hoje em dia estão cada vez mais terríveis, servindo até de chacota para as pessoas enquanto dão notícias super relevantes, como por exemplo, celebridadezinha foi vista atravessando a rua, ou ainda supostamente servindo de escada para o governo para amaciar a situação quando é necessário. E aí, Mobius, qual é o primeiro tópico? Interessante essa introdução tua, Castle, porque eu vou reforçar, o jornalismo ele morreu, o pessoal esqueceu de enterrar e agora o fedor dele tá exalando por tudo, né? Chega a dar nojo de ligar a televisão, um horário assim, num jornal que era pra ser com viés mais respeitoso, assim, algo mais profissional, e nitidamente tu vê ali uma incompetência ou um viés político, muitas vezes, do âncora, da pessoa principal ali que tá apresentando o jornal, despreparo, muitas vezes, né? Ou é incompetência ou é mau caratismo, né? E como tu comentou também, Castle, a gente consegue notar isso nitidamente, que grupos jornalísticos, né, tanto dentro da grande imprensa, até para imprensas que eram ditas como independentes, elas estão se portando de forma assim totalmente ideologizada, digamos assim, né? Elas abraçam uma causa e não pontuam, não tecem uma crítica relacionada àquilo. Realmente o negócio é descarado, assim, eu temo estar repetindo termos que eu tenho visto muito em outros canais, mas é que não tem outra maneira de falar, sabe? Tipo, se tu parar pra olhar Globo e outros veículos de imprensa, especialmente os que estão crescendo mais hoje, que são blogs até, enfim, canais, hoje a gente tem aí enfim, são máquinas gigantescas, né, que foram lá e, cara, assim, ó, vamos ser muito honestos, os caras foram muito inteligentes, tá, em criar máquinas gigantescas que cooptaram, né, tipo, tem esse cara aqui que tem muitos seguidores, esse aqui também, cara, tá todo mundo mais ou menos alinhado, ou então tá disposto a vender a opinião por dinheiro, junta todo mundo aqui, a gente agencia todo mundo, bota todo mundo na mesma página, a gente recebe uma grana pra falar bem de alguma coisa e mal de outra, e é aqui que eu acho que mora o problema, tá, porque enquanto tu tá sendo pago pra falar bem de algo, até beleza, isso não deixa de ser uma espécie de propaganda. Ainda vejo muitos problemas em usar dinheiro público pra isso, tanto o governo atual quanto o anterior, tá? Não pensem que a gente tá defendendo um lado aqui. Nesse caso aqui posso ser bem tranquilo na questão de imparcialidade, tá? A gente sabe que o governo Bolsonaro também gastou uma grana federal, uma grana forte mesmo em propaganda e pagando certos veículos, né? Que são páginas que ou elas não falavam nada de política ou até zoavam a política, zoavam qualquer pessoa vinculada a ela, e daqui a pouco simplesmente deram um cavalo de pau e começaram a defender um lado ferrenhamente, ou então mudaram de lado, defendiam um lado e passaram a defender o outro. Então, assim, cara, a gente infelizmente tem como, né, eu não vou nomear pessoas aqui, também não vou dizer exatamente quem comprou quem aí desses veículos, cara, façam a pesquisa de vocês aí que vocês encontram, tá? Mas a gente não tá defendendo simplesmente que não pode falar bem do governo atual, do governo Lula e do governo de esquerda, mas estava tudo bem falar bem do governo do Bolsonaro. Não, cara, não tava também. Eu acho que política e imprensa, a imprensa deveria estar aqui para narrar os fatos e também muitas vezes criticar o governo, mas a gente infelizmente não vê isso acontecendo quando estão sendo muito bem pagos para isso, né? É interessante uma coisa a gente analisar, né? Na época lá da ditadura, a gente tinha todo aquele medo, aquele receio da imprensa ser calada, né? Inclusive, muitos jornalistas foram lá, foram guerreiros, lutaram contra todo aquele sistema, né? Que tentou calar eles. Hoje a gente não vê o sistema calando, a gente vê o sistema comprando esses veículos aí justamente para falar bem deles. É uma estratégia diferente, cara, assim, ó, como os caras são malandros, né? Os caras são muito inteligentes, desde das grandes esferas do jornalismo brasileiro até blogs, como tu citou aí, cara, assim, é inacreditável, né? Eles viram que, né, e era óbvio, a internet começou a ganhar uma força muito grande e agora já não era mais tão interessante despejar toda a verba de comunicação em cima das emissoras, né? Seja lá do SBT,
da Globo e tal. Eles sempre receberam grana do governo, e aí, aqui, inclusive, assim, ó, vou aproveitar para abrir um parêntese, cara. Eu sou contra qualquer verba ser usada para comunicação do governo, tá? Vamos pontuar algumas coisas. Hoje, tá? Porque hoje o governo pode ter a página dele, o Lula tem o perfil dele, o Bolsonaro tem o perfil dele no X ali, eles já fazem certa propaganda, e não são eles que digitam ali, né, cara? Convenhamos, até porque o Lula não saberia escrever tão bem quanto tá escrito ali nas postagens dele. É lógico que tem uma assessoria de imprensa e tá tudo certo com isso. Mas não é esse o ponto. É que hoje, né, grupos como o MBL, por exemplo, cara, os caras se fizeram só na internet. Então, assim, é lógico que o engajamento da web, ele é muito importante e, cara, presidentes, né, presidenciáveis, no caso, podem se beneficiar muito disso, assim como qualquer outro político, né? Já que existe essa militância, já que existe essa galera ativa politicamente na internet, né? Eu tô falando das pessoas, dos eleitores aqui. É lógico que é muito importante para qualquer governo fazer propaganda ali. Eu entendo que até existe uma necessidade ainda de se fazer propaganda de rua, existe uma necessidade. Eu não gosto, pra mim não deveria existir, mas eu entendo por que existe horário eleitoral. Os caras querem voto e eles querem chegar na pessoa que não é ativa na internet, não é ativa politicamente ali, né? Eu odeio ver esses 5, 6 bilhões que os caras liberam, que inclusive o Bolsonaro também aumentou pra cacete essa verba de campanha política, né? Eu não gostaria que esse tipo de coisa sequer existisse, pra mim não deveria existir fundão, sabe? Porque hoje, do jeito que as coisas estão acontecendo, como as pessoas politicamente ativas geralmente estão na internet e seguem os seus políticos de preferência, cara, se o MBL conseguiu se forjar inteiro na internet, não teria problema esses caras usarem esse tipo de veiculação também, entendeu? Aí, sei lá, daí se o cara vai pagar pra impulsionar, se não vai, isso não me interessa. O que eu acho é que, tipo, o nosso dinheiro não precisaria mais estar sendo usado nisso, e muito menos para existir uma EBC, uma TV Lula, como o pessoal gosta de chamar. Não precisa de uma TV para o governo que a gente sabe que ninguém assiste, certo? TV Senado, sabe? Tipo, inclusive esses canais hoje poderiam tranquilamente ser, né? Eles são canais de YouTube ali que ficam fazendo live o dia inteiro. E isso tá mais do que bom, cara. Aí o cara vai lá, pega uma puta de uma verba que poderia estar sendo usado para ajudar muita gente pobre de verdade aqui no Brasil, e o cara vai lá e despeja ali no rabo da Globo, da Band, da Record, sabe? Tipo, isso me incomoda muito, cara. Outra questão também, que a gente tá acompanhando recentemente, né, na nossa grande mídia aí, né? Parece que o pessoal não tem mais aquele compromisso com a notícia na hora, né? Vamos falar logo do elefante na sala, né? Aconteceu a questão das enchentes, como a gente falou no vídeo passado aqui no Rio Grande do Sul. Coincidiu muito de ser na mesma época ali do show da Madonna, né? Bom, o resto é história, o pessoal sabe, né? Não houve um senso de emergência para divulgar os ocorridos, né? Por um dos maiores desastres climáticos da história do país, o maior na história recente em questão de área afetada, né? E, cara, assim, ó, não sou fã de Madonna, não curto. E mesmo assim, eu acho que nenhum show de nenhum músico, de nenhum artista, ele não tem que ser a grande notícia quando um evento desses acontece, entende? Tipo, tem que ser notícia pra canais especializados, tem canal, tem um multishow pra isso, sabe? Mas, tipo, veículo de imprensa, tipo, Fantástico, ou até um jornal nacional, cara, isso aí é assunto secundário. Por que quando, lá em 2001, eu lembro até hoje, né, olha que eu acusando a minha idade, né, eu lembro até hoje, em 2001, quando aconteceu o atentado lá em Nova York. Cara, cortaram a programação e começou toda uma... O pessoal reclama até hoje, né, do Dragon Ball sendo cortado na metade lá e tal. Tipo, claro, a gente era criança ali na época, faz todo sentido, a gente ficou puto. Mas é lógico que a notícia da destruição lá, né, dos aviões lá nas Torres Gêmeas era muito mais importante. E logo pararam de transmitir desenho animado e foram transmitir a notícia de verdade. Por que com a Madonna tem que ser diferente? Eu não poderia concordar mais contigo. Exatamente. Então perdeu esse senso, né, de importância. E até fica aquela sensação, né, pô, tem gente aqui morrendo, gente se afogando, isso não é importante. O pessoal acaba se informando na internet. E logo depois disso, uma semana depois, a grande mídia vem cagar a regra, né? Dizer que, tipo, não, vocês não tem que ficar dando importância. Tipo, tudo que a internet diz é 80% fake news e só o que a gente diz é verdade. Pô, agora vocês me vêm falar isso aí,
Ah, vão criar vergonha na cara, né? Pelo amor de Deus. O país todo se informando pela internet do ocorrido enquanto a Madonna tava passando lá. O show da Madonna podia ser reprisado depois de madrugada, em 2 dias. Eles podiam estar reprisando hoje o show da Madonna. Ninguém ia dar importância de ver um show gravado, atrasado. Podia ver pelo YouTube gravado também. Tá lá até... Quem quiser assistir lá, bota Madonna, Rio de Janeiro 2024, tá lá. Agora, o que estava acontecendo na época era de importância máxima. Inclusive para informar o pessoal daqui o que poderia estar esperando eles no outro dia, né? Porque foi uma sequência de acontecimentos. Primeiro foi o Vale do Taquari, depois a região metropolitana e depois ali a região do sul. Não teve o senso de emergência da informação, entende? E o que me indignou mesmo foi essa cara de pau deles de querer depois dizer que o que eles falam é verdade e o que outras pessoas estão dizendo é fake news, sabe? Cara, então, é nessa hora que eu venho e falo o seguinte, é um tema e um termo espinhoso também para se falar, mas é aquela coisa toda de teoria conspiratória e tal. Então, eu já vi gente falando, por exemplo, que a ideia deles era realmente abafar o que estava acontecendo aqui, justamente porque isso acontecendo no meio do governo, né, além dos outros fiascos, como por exemplo... Cara, tem gente morrendo de dengue, cara. Não é como, por exemplo, a vocês sabem, certo? A gente vai evitar o termo aqui porque, enfim, dizem que corta o alcance aqui no YouTube. Não é como aconteceu ali em 2020, nos anos seguintes, né? O problema que a gente enfrentou. Mas eu denunciando minha idade também, quando eu era criança. Cara, eu tô com 35 anos. Então, assim, eu tô falando de pelo menos 30 anos aí que eu escuto falar de dengue como uma coisa secundária, uma doença ali que, isso aqui é muito sério, era muito sério, né? Mas a gente já, né, já tinha mecanismos pra se defender disso. Sabe, tipo, uma doença antiga e a gente tá falando de morte em cima disso, muitas mortes, né? Porque a vacina não foi comprada, não sei o quê. É muito esquisito. E aí eu acabei desviando um pouco aqui do assunto principal, mas o que eu quero dizer é o seguinte, então, por que a imprensa toda tá tentando abafar os fiascos em cima do governo federal agora, né? Enfim, como eu falei ali, teorias conspiratórias falam que, porque existe uma grande conspiração mundial de dominação e blá blá blá. Cara, eu acho que assim, isso passa um pouco do ponto, mas como é que eu não vou dar algum crédito pra alguém que, enfim, vê uma conspiração em a grande mídia estar sendo comprada pelo governo pra calar as pessoas e abafar que o governo é ineficiente, que o governo não tá fazendo nada direito, entendeu? E aí já sai uma decisão ali contra o Nego Di, que tá mostrando em vídeo o que tá acontecendo, entendeu? Tipo, cara, esse cara tá emitindo fake news. Cara, ele tá mostrando vídeos do que tá acontecendo. Como que isso é fake news, mano? Então, assim, eu tô de saco cheio também desse termo fake news, porque a gente escuta falar ele 100 mil vezes por dia, entendeu? Já tá começando a encher o saco. Mas é isso, cara, notícia falsa. Beleza, eu também acho que notícia falsa é um problema. E também a gente sabe que existe notícia falsa hoje, inclusive, né, contra o governo ali. O governo não tá fazendo nada. A gente sabe que tá fazendo. Só que a galera falar que é moroso, que é um negócio que tá demorado, que não tá sendo eficaz e não tá sendo eficiente, e aí daqui a pouco já sai notícia dizendo que, porque não pode usar o jet ski, porque bababá, porque o jet ski foi feito pra usar em água limpa e não sei o que. Logo mais a gente vê, o William Bonner andando num equipamento igual, cara, daí vocês estão tirando uma coisa nessa cara, entendeu? Como é que fica? Sabe, tipo, aí vocês vão lá, vocês publicam um negócio dizendo que o que tá sendo mostrado é falso, e aí logo depois vocês mostram um negócio que desmente o que vocês mostraram antes, e aí a gente aponta isso como mentira e vocês dizem, não, isso não é mentira. Como é que eu lido com isso? Aí a pessoa vai lá e monta toda uma teoria conspiratória dizendo que a mídia toda tá comprada, que o governo foi lá, socou dinheiro no rabo deles até poder comprar os jornalistas todos ali, os jornativistas, como a gente fala muito hoje. E aí eu tenho que dizer que não, que tá errado, dadas essas situações que eu falei, em que a mídia vem e ela mesmo se contradiz. Aí como é que eu não vou dar crédito pro conspiracionista? Eu gostaria de poder dizer, cara, esse cara que tá falando nesse vídeo, ele só pode estar viajando porque isso é muito fora da casa. Aí tu vai lá ver o que o cara tá falando de fora da casa e parece que realmente tá acontecendo porque tem vídeo mostrando? Aí como é que eu faço? Eu simplesmente tenho que assumir que é mentira porque tá na Globo? Não dá, cara. E de fato, né, a gente vê um desespero tão grande deles que praticamente mais da metade das informações que a grande mídia passa, né, é tentando convencer nós aqui, os espectadores, que o que não é falado deles é fake news, ou que é quase 100% fake news, né? Tanto que, assim, eles são bem profissionais, isso aí a gente não pode negar. Eles até podem não mentir, mas eles são muito bons em ocultar informações, né?
Eles não vão lá e vão lá e dão um laço, né? Dizer, aqui tá acontecendo tal coisa e tal. Não, eles vão lá e só não falam. Eles dão a informação pela metade. Aí depois a gente vai lá ver com outras pessoas, com outras fontes de informação. E aí a gente vai ver qual é a real verdade, né? Enfim, é só um ponto que eu quero deixar aqui registrado. Outra parada em cima dessa questão de narrativa, cara... A ideologia tá deixando as pessoas tão doentes, cara, tá deixando as pessoas tão loucas, que eu tenho, pessoalmente, tá? Eu tô falando de caso dentro da minha família. A minha esposa conversou com uma pessoa aqui da nossa família, e a conversa foi basicamente o seguinte: o cara tava defendendo basicamente o governo, né? Ele é um esquerdista, beleza, tá tudo certo, é a ideologia do cara, tudo bem. E aí a minha esposa comentou com ele sobre a questão ali dos caminhões sendo multados, né, enfim, carga tá sendo paralisada, aí o caminhão tem que vir com menos carga do que estava vindo, né, dos mantimentos ali, das doações e tudo mais. Aí o cara falou que não, porque isso não aconteceu, os caminhões não foram multados. Aí a minha esposa disse, cara, peraí, tu pode defender o governo que tu quiser, beleza, não é, o assunto aqui não é esse, só que os caminhões foram multados, ponto. Que isso realmente foi noticiado em veículos grandes como mentira. Os caras disseram, isso não é verdade, isso não aconteceu, certo? E tudo bem, então o cara tá se informando talvez por esses veículos, ou ele tá simplesmente enlouquecido na ideologia de esquerda dele, pode ser por causa disso. Então ela chegou e falou, cara, isso aconteceu. Aí ele ficou lá insistindo, não sei por onde que tu tá te informando, mas tu tá defendendo uma coisa que tá errada e tal, não sei o quê. E ficou naquele embate, né, de aconteceu ou não aconteceu. Cara... Foi mostrado, tem vídeo disso acontecendo, tem notícia disso acontecendo, foi mostrado, tá? O governador, os governadores, né, do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina confirmaram que essas multas aconteceram. Elas foram retiradas, eles disseram, né, não, a gente tá trabalhando para retirar as multas e tudo mais. Mas então assim, se os governadores estão dizendo que estão trabalhando para retirar as multas, então as multas aconteceram. Aí, não, mas aí isso é tudo mentira, não aconteceu. Então assim, o cara tá numa cegueira ideológica que é de assustar. E, mais uma vez, não estamos defendendo um lado nesse caso. A cegueira ideológica ela é um perigo pros dois lados. Existe, sim, gente da direita, especialmente o núcleo duro ali do bolsonarismo. Cara, tem gente que também é meio maluca, tá? Então, assim, o mais importante é a gente começar a olhar pra notícia e cara, olha o vídeo e tudo bem, eu sei que hoje tem muito material de IA, né, coisas feitas com inteligência artificial, mas, tipo, tem cara fazendo live mostrando o que tá acontecendo, pô, por favor, cara, sabe, tipo, bota a mão na consciência, tem uma live mostrando que a enchente tá ali, que as pessoas, né, que os civis estão ajudando, desculpa, mas não dá pra levar a sério uma imprensa que está dizendo que é mentira algo que está sendo mostrado em vídeos ao vivo. Assim, não tem como conversar mais quando uma pessoa chega e apresenta esse argumento, sabe? E reforçando também, né, Castle, eu vi o vídeo do governador de Santa Catarina do lado do motorista, que estava guiando um dos caminhões que teve essa autuação, né, enfim, os caras conversando e falando, mostrando a multa. Cara, é inacreditável, meu, assim, e o pessoal, né, a grande mídia da Globo, principalmente falando que é mentira, que não aconteceu, entende? Eles ficam dando aquelas voltas assim, não, é que o pessoal fala que é como se todos os caminhões fossem lá e tivessem sido multados. Não, mas só aconteceu uma vez. Cara, vocês são imprensa, vocês têm que apontar ali e dizer, cara, aconteceu isso, aquilo dali é um fato. Entende? E também é curioso, né, que essa galera aí que tanto acusa de fake news, que esses caminhões aí foram multados, é a mesma galera que tá defendendo até hoje que a Madonna foi lá e doou 10 milhões, né? Essa fake news aí passa em branco, né? O governo do Rio Grande do Sul diz que não aconteceu, não teve essa doação, e até hoje tem gente defendendo que a Madonna doou e tal. Aí, recentemente eu li que o jornalista, entre muitas aspas, que falou isso, pediu desculpas, enfim, porque não teve como sustentar essa mentira, né? Cara, assim, é bizarro, sabe? E isso aí só complementa isso que tu acabou de falar, né? A cegueira ideológica, é absurdo, isso consegue distorcer os fatos, né? É algo assim fora do comum, é bizarro. A gente vive num cenário quase que esquizofrênico. É por aí, cara. E assim, um outro negócio, pra gente falar um pouco do medo do jornalismo independente, de fato isso tá acontecendo e a gente vê manobras inacreditáveis, tá? E assim, são manobras bem feitas, tá?
coisas coordenadas. Vamos fazer um pequeno exercício mental aqui. Imagine que eu sou o governo e tô tentando passar uma narrativa, que é o que acontece, tá? Desculpa aí se alguém ficou ofendido. Mas assim, eu sou o governo, eu preciso passar uma narrativa, ou eu preciso chamar atenção pra alguma coisa que não seja a tremenda incompetência do Estado no que tá acontecendo no Rio Grande do Sul. O que eu faço? Os caras começam a passar leis absurdas. No naipe lá do PL da censura, entendeu? Eles começam a puxar essas pautas aí e de repente eu diria que é uma espécie de pauta bomba, tá? Porque, como eu disse, é maldoso. Olha a inteligência da coisa. Tu tenta passar uma lei absurda, que foi o negócio lá do PL da Globo, que é justamente pra chamar tanta atenção pra aquele assunto ali que o pessoal vai pelo menos esquecer um pouco o que tá acontecendo do outro lado. Então, assim, é uma bela de uma cortina de fumaça. Muito bem jogado, tá? Mas, assim, a minha opinião é o seguinte... Tu percebe que é um ganha-ganha, porque se os caras conseguirem passar a lei aqui desse lado, é bom pra eles. Eles vão conseguir fazer a palhaçada deles lá de, não, porque vai taxar o YouTube, inclusive vai lascar a gente quando a gente monetizar aqui. Mas aí, tipo, a gente vai lá, vai taxar o YouTube em 6%, todas as outras plataformas ali e tal. A Globoplay tá liberado, por isso que, né, colocaram o PL da Globo ali e tal, porque beneficia claramente os caras. Entendeu? Isso é muito, muito óbvio. Com aquela desculpa babaca lá de sempre de... Não, porque veja bem, porque é a mídia nacional, porque o cinema nacional, a produção nacional tem que ser preservada e bababá, como se produzisse uma coisa boa, né? Tudo lixo que é feito aqui. Olha, cara, tem raros casos aqui, até você, como eu falei que é tudo lixo, eu sou obrigado a fazer um disclaimer aqui, cara, o filme do Mussum tá do cacete, tá muito bom mesmo, tá? Mas assim, tu pega 99% da produção nacional é só porcaria, é lixo, lixo, lixo mesmo, sabe? Tipo, é chorume total. Aí, tu pega e passa esse negócio com essa desculpa como se fosse uma coisa extremamente relevante, como se fosse uma coisa importante e não fosse só uma desculpa pra socar dinheiro da Lei Rouanet no rabo dessa gente aí, tá ligado? Então, beleza, colocam lá, votam urgência e o cara, como se... Vamos votar a urgência disso aqui. O que acontece? Os caras dizem, olha só, a gente tá aqui fazendo esse negócio, olhem pra cá. É uma jogada feita com uma maestria, porque se eles conseguirem atrair atenção suficiente pro lado de cá, eles fazem ali uma baguncinha, que foi o que aconteceu. O PL da Globo não passou, porque o pessoal começou a fazer a pressão popular de sempre para evitar esse tipo de coisa. Felizmente o pessoal da internet é muito engajado em travar essas baboseiras, entendeu? Só que eles conseguiram tirar um pouco da atenção do outro lado. Então, assim, um pouco da incompetência do governo conseguiu ser, sabe, tipo, deixada de lado. Não, esquece esse assunto por enquanto, porque a gente precisa falar desse outro negócio aqui. No entanto, se desse certo, já seria uma ótima maneira também de eles botarem um pouco menos de imposto em cima da Globo em relação a outras coisas, porque, enfim, desculpa, não tem outro jeito de falar, cara. Eu gostaria de poder chegar e dizer, poxa, não sejamos levianos, vamos pegar leve. Não é bem assim, não é como se a Globo fosse uma assessoria de imprensa do governo. Desculpa, cara, eu não consigo ver de outra forma. E eu acho que a maioria de vocês também não. Porque imagine um cenário em que uma empresa dessas provadamente, né, estivesse mancomunada com o governo e talvez os jornalistas ali de dentro, uma Daniela Lima da vida, estivesse com medo de perder o emprego, porque, nossa, e se eu chegar aqui e escancarar a verdade, eu vou ser demitida e tudo mais. Eu acho que não é o caso, tá? Porque ela realmente parece uma paquita, uma cheerleader do governo hoje, mas digamos que fosse o caso. Cara, eu tenho certeza que uma pessoa dessas rapidamente seria contratada por outra empresa ou até se fizesse um canal independente, seria abraçada pelo público, entendeu? Porque a Globo hoje tá com um nome muito manchado porque as pessoas realmente acham que é isso que tá acontecendo e eu também acho, tá? Eu não tô fazendo uma acusação aqui, mas é a minha opinião hoje. Mas é isso, pessoal, enquanto a gente vive aí nesse país que só vive de jornalismo de fofoca, de mostrar a fulaninha na praia e mostrar o bonitão da novela atravessando a rua e mostrando isso como se fosse uma grande manchete, eu pessoalmente teria vergonha de fazer isso, ter que passar por anos e anos de faculdade para depois chegar no veículo, enfim, que me contratasse, ou mesmo eu como jornalista independente ter que publicar uma notícia bosta dessa como se fosse uma grande coisa. Nos resta, e eu sei que é difícil, tá? Eu mesmo já acompanhei canais que eu achava que eram bons canais de informação e aí infelizmente chega num ponto em que tu vê que o canal está pesadamente enviesado ou então que ele já se vendeu mesmo, tá? Procure as pessoas que estejam isentas e que... Eu gosto muito de ver, por exemplo, quando o MBL menciona algo legal da esquerda, sabe? Tipo, eles dizem assim, não, isso aqui é mérito dos caras. Esses dias aí o professor Paulo mencionou, né, do mérito do PT em ter conseguido realmente aumentar o número de faculdades ali nos primeiros governos deles e tal. Eu sei que os caras têm um lado, mas pelo menos eles reconhecem os méritos dos caras, sabe? Sei lá, o Kim Kataguiri, por exemplo, já perguntaram pra
ele sobre o Ciro Gomes, que é claramente um desafeto deles ali, né? Mas já perguntaram sobre o Ciro Gomes, se ele achava que o Ciro Gomes iria roubar, se ele entrasse no poder e tal. Eles, não, o cara já foi governador lá, tava com a chave do cofre na mão e nunca viram nada assim dele e tal. Então, assim, eu acho que existe honestidade em certas pessoas e que isso deve ser levado a sério. Claro, os caras têm viés, é lógico que é importante a gente sempre ter o pé atrás com isso, sabe? Mas procurem assistir outros canais que, por mais que demonstrem estarem mais alinhados a esse ou aquele lado, sabe, tenham uma certa imparcialidade na hora de falar dos fatos, porque isso é muito importante e do jeito que a coisa tá indo, a gente vai precisar cada vez mais dar visibilidade para jornalistas que façam um trabalho sério, porque isso tá cada vez mais raro. Tá? E até vou falar aqui, Ricardo Feltrin, gosto muito do trabalho dele, é um cara que vai lá, ele telefona pra um monte de gente, ouve os dois lados e tal. Quando ele tá falando de alguma coisa mais séria, eu curto ir lá e dar uma olhada no trabalho do cara, porque eu vejo que há imparcialidade ali, que ele procura falar dos fatos e não do lado que ele acha que tá mais certo ou aquele e tal. O cara dá a opinião dele só depois de apresentar uma coisa muito bem embasada. Isso é ouro hoje, isso tem muito valor e precisa ser valorizado por nós, porque do jeito que tá indo com a extrema imprensa, cara, não vai dar pra confiar em mais nada que a gente escute dos caras. É sempre importante a gente manter a mente aberta também, né? Saber identificar quem são os veículos de imprensa, ou os de pseudo-imprensa até, digamos assim, né? Que estão realmente enviesadas para um lado e dá um pouco de valor, pouco não, né? Dá muito valor àqueles que têm o compromisso da informação, sabe? É importante também ter a opinião e tal, mas quando essa opinião é totalmente enviesada para um lado, cara, desconfia. Isso aí não é profissional que se preze, entende? E sempre olhando com o olho cirúrgico, né? Uma hora aquele veículo e aquela emissora que sempre teve um grande prestígio, uma hora ela pode ser vendida e perder toda a credibilidade, né? Então, vamos analisar isso, buscar sempre mais de uma fonte de informação, né? Eu acho que é muito importante isso mesmo. E é isso aí, galera. Esse foi o nosso recado de hoje. Procurem se informar sempre por veículos que vocês considerem independentes, né? De uma maneira que estejam mais isentos e até de vez em quando deem uma olhada do outro lado do muro, tá? Dá uma olhada em algum veículo que seja do lado político oposto ao de vocês pra, sabe, tipo, pra pelo menos colocar pra pensar de vez em quando aí, porque isso é importante. A gente tenta aí deixar uma mensagem legal no final pra vocês, eu acho que é isso, tá? Não acreditem em tudo de primeira aí, tentem dar uma pesquisada. Essa é a máxima que tá sendo dita na internet há muito tempo já, que a pessoa precisa dar uma pesquisada nas coisas antes de sair republicando, porque não adianta, cara. Tem realmente muita mentira, tem realmente pessoas que estão ocultando fatos, às vezes de maneira extremamente profissional, como o Mobius falou mesmo, né? E essa é a nossa mensagem pra vocês hoje. Então é isso aí, pessoal. Se vocês chegaram até aqui, considerem se inscrever no canal, deixa o like, deixa um comentário também, é muito interessante saber como é que vocês estão pensando, saber a opinião de vocês. E um recado especial para quem nos acompanha até o final sempre, né? A gente sempre consegue ver ali uma porcentagem da galera que nos acompanha até o final do vídeo. Cara, para essa galera aí, se vocês conseguirem compartilhar o vídeo para alguém que possa também achar interessante o nosso conteúdo aqui, é uma coisa muito importante, vocês vão estar ajudando pra caramba nós. E, cara, muito obrigado aí, de coração mesmo, a todo mundo que tá inscrito, todo mundo que acompanha o canal. Obrigado mesmo. Sem vocês, a gente não consegue se inspirar. É isso aí, pessoal. E pra quem não quiser mandar uma mensagem muito grande aí nos comentários, mas quiser ajudar no engajamento, coloca aí imprensa lixo nos comentários que vai estar ajudando muita gente. Faça as palavras do Mobius as minhas palavras. Muito obrigado a todo mundo que chegou aqui até o final com a gente. Fica aqui um abraço pra vocês do Castle. E um grande abraço do Mobius. Valeu! Falou!